Death Note é centrado no conflito entre duas forças, uma liderada por Light Yagami, que recebe um caderno com o poder de matar criminosos, que acredita que essa é a melhor forma de conquistar um novo mundo livre do mal, assumindo assim a identidade de Kira, e a outra liderada por L, um misterioso investigador que se comprometeu a descobrir a identidade de Kira e puni-lo pelas mortes que ele causou. Ambos os lados têm seus apoiadores, tanto dentro da série como fora. Sempre que você fala sobre Death Note, aparece o debate sobre quem estava certo, Kira ou L. E bom, esse é o motivo da série ser tão conceituada. Ela em nenhum momento diz quem está certo ou errado. Ela apenas propõe o debate. E esse é o tema central da série inteira. Qual das duas visões melhor representa a justiça? Eu sou a justiça! Nos é mostrado no primeiro episódio o tempo inteiro o quanto o mundo está contaminado de injustiça e crime. O tempo inteiro Light é exposto a notícias de crimes violentos e até presencia algumas cenas assim com os próprios olhos. Hoje, aproximadamente às 11 da manhã, um homem de 32 anos foi encontrado morto, apunhalado em seu apartamento na cidade de Yokohama, província de Kanagawa. A polícia de Kanagawa cuida desse homicídio. Nas notícias locais de hoje, o suspeito de assassinato Naoki Kofuji foi preso no distrito de Shibuya, Tóquio. Ele está sob custódia acusado no brutal homicídio de sua companheira, que tinha apenas 25 anos quando foi morta. Não é tão diferente do mundo de hoje em dia, na verdade. E apesar de saber de tudo isso, em nenhum momento Light parece sentir uma vontade de limpar o mundo com as próprias mãos, como uma espécie de justiceiro. Ele inclusive está estudando para ingressar na universidade e se tornar um investigador, assim como seu pai. Isso até recebeu Death Note. Ao utilizar o Death Note, a sua mente é inundada por questões morais. Eu matei os dois. Eu matei 2 homens. Aquelas eram vidas humanas. Isso não vai ser esquecido. Além do mais, quem sou eu para julgar as pessoas? Mas eventualmente ele percebe que isso não importa, desde que ele pudesse limpar o mundo conforme o que ele acredita que é o certo. Alguém tem que fazer isso, então por que não eu? Mesmo se for preciso sacrificar minha mente e minha alma, vale a pena, porque o mundo não pode continuar assim. No fundo, o Light sabe que matar as pessoas é errado, mas ele acredita que a única forma de combater o mal é concentrá-lo somente em uma pessoa que puna as demais. Ao fazer isso, essa pessoa que teria os poderes de um deus seria a pessoa que guiaria o mundo a uma nova era de paz. E só então o mundo vai começar a se mover na direção certa. Será um novo mundo livre de injustiça e populado por pessoas que eu julguei serem honestas, gentis e trabalhadoras. Esse se torna o seu novo conceito de justiça, mas é claro que para isso ele precisava se sacrificar. Conforme o anime vai passando, ele vai lentamente deixando de ser o Light Yagami para se tornar o Kira. A persona do Kira vai lentamente dominando a do Light, que não mais se vê como um humano e sim como um deus. Temos que supor que sua psique atingiu proporções de deuses. Punir malfeitores sem a mínima mudança de expressão. Isso quase me faz acreditar que o Kira não existe, que isso é só a fúria de um deus vingador. Inclusive, em certo momento, ele renuncia à posse do Death Note e nós temos um vislumbre do que é a verdadeira personalidade do Light sem a existência do caderno. Ele não mais concorda com as ações de Kira e pretende levá-lo à justiça. Isso remete a um antigo mito grego sobre o Anel de Giges, que é encontrado no livro A República, onde um pastor encontra um anel que tem o poder de torná-lo invisível. Com esse poder, ele seduz a esposa do rei e o mata, tomando o trono. No livro é argumentado que não importa se a pessoa que pegou o anel era uma pessoa boa ou não, apenas que o poder faria ter atitudes questionáveis em prol do benefício próprio e que isso mudaria a personalidade da pessoa. Durante o arco da Yotsuba, é mostrado que quando o Higuchi estava com o caderno, ele utilizou para benefício próprio, acumulando riquezas para a empresa que ele trabalhava. Da mesma forma que o Light, ele utilizou o caderno para benefício próprio, mas enquanto a visão do Higuchi de felicidade era algo mais individualista, a do Light era mais voltada para o bem comum, lógico que seguindo a sua própria filosofia, da qual se resume a um mundo livre de criminosos, atingido através de quaisquer meios necessários. Basicamente uma visão de mundo comparável do Antigo Testamento, onde todo tipo de punição violenta deveria ser aplicado sobre aqueles que não seguiam a palavra de Deus. Em oposição a isso, nós temos o L, que enxerga as contradições nas ações do Kira. Se um mundo ideal é um mundo sem criminosos, o assassinato de pessoas configura um crime, então, por consequência, o Kira é um criminoso. Não são atos de um deus, mas alguém muito infantil e imaturo que quer fingir ser Deus. É isso que está acontecendo.
E não só as ações do Kira são injustas, como o próprio ato de pegar o Kira é em si um ato de justiça. Enquanto o Light apresenta um ideal fixo do que é o mundo perfeito, o L não acredita nisso. Ele não tem um ideal do que é justiça. Para ele, não se pode definir com 100% de certeza o que é justiça, mas se pode definir o que é injustiça. Para o L, a justiça consiste em impedir aqueles que estão sendo injustos. Logo, para que exista justiça, é necessário que exista também a injustiça. Resumindo, a justiça em sua concepção é simplesmente a reação contra a injustiça. Enquanto o Kira persegue um ideal de justiça, o L e os seus seguidores apenas tentam corrigir as injustiças que eventualmente vão se fazendo presentes na sociedade. Como eu disse, o anime nunca diz quem tá certo e quem tá errado. Inclusive, todos ao redor da história se questionam constantemente sobre quem tá certo. Por um lado, o novo mundo do Light possui menos crimes e guerras, mas por outro lado as pessoas não têm mais liberdade e vivem com medo. Vale a pena sacrificar as nossas liberdades em prol da diminuição da criminalidade? Vale a pena sacrificar os nossos valores em prol de um bem maior? Vale a pena fazer atos condenáveis em prol do que nós consideramos justos? Cabe a você decidir. E é nisso que consiste a genialidade de Death Note. Ao levantar mais perguntas do que respostas, nós somos confrontados com os nossos próprios valores e temos que pensar sobre o que realmente é a justiça. No final do mangá, o Light faz todo um discurso sobre ele ser a verdadeira justiça e o Nier dá uma resposta muito interessante. Ele diz: talvez você seja a justiça. Ninguém sabe o que é certo ou errado, bem ou mal. Se houvesse um Deus, e se ele realmente nos desse as respostas, eu pensaria e decidiria o que é certo ou errado sozinho. Eu sou como você. Eu acredito que o que eu penso é correto. E tenho certeza de que o que eu penso é a verdadeira justiça. No fim, isso nos mostra que realmente todos temos nosso próprio código moral e não dá para dizer o que está certo e o que está errado nesse debate. Apenas é possível dizer com o que você concorda mais. E é nisso que reside a verdadeira genialidade de Death Note. Esse foi o primeiro vídeo dessa série de vídeos que eu quero fazer sobre o Death Note. Eu espero que vocês tenham gostado e eu espero que vocês comentem as suas próprias opiniões sobre o tema. Esse vídeo foi fortemente inspirado em um vídeo do Wisecrack, que eu vou deixar aqui na descrição caso queiram conferir depois. Um forte abraço e até a próxima. Para muitas pessoas, Death Note acaba no momento em que o L morre. E realmente, de certa forma, elas estão certas. Aquela estrutura clássica da série é abandonada e novos personagens, situações e temas são apresentados. Muita gente não gosta dessa parte do anime e considera ele inferior à primeira parte, e alguns até consideram ela desnecessária. Eu também considero a primeira parte superior e acho que é o ápice de qualidade que a série tem. Mas eu considero o restante do mangá e do anime importantes de muitas formas. E nesse vídeo eu vou tentar explicar qual que é a importância da segunda metade do anime e do mangá para a história como um todo. O que é isso? Que sensação estranha é essa? O tema central da primeira metade da história é a justiça. São duas visões de mundo opostas que se confrontam. Uma encarnada na figura do Light, que é a esperança de um mundo melhor livre do mal, mesmo que ao custo da liberdade, e a outra encarnada pela figura do L, que é a esperança do mundo retroceder ao estágio antes do Kira, onde ele era mais violento, só que mais livre. O anime tem essa estrutura de gato e rato, onde cada um vai tentar chegar mais perto do outro para tentar matá-lo, e os jogos psicológicos servem para estabelecer a personalidade de ambos e discutir as suas próprias filosofias. Então, sim, de certa forma o anime acaba quando o L morre, já que essa estrutura não vai mais poder ser mantida. Mas isso não chega a ser um problema, já que a história para de ser sobre a justiça e se torna uma história sobre o legado. O motivo do L perder é simples. Toda história com essa temática de perseguição tem que terminar de alguma forma ou acaba se tornando irreal. Naquele momento já não tinha mais nada que o L pudesse fazer. Salvar o L só seria possível com um Deus Ex Machina gigante. Então o Kira meio que tinha que vencer por causa do roteiro. Mas por que você não acaba com a história aí, né? Com o Kira vencendo e construindo um novo mundo? Basicamente porque seria anticlimático. Beleza, o Light é o deus do novo mundo, mas e agora? A história inteira é centrada no debate de duas ideologias. Então se o Light vence naquele ponto, é igual você falar, então, o Kira tá certo. Vocês que torceram pro L, vocês meio que estão errados. Não faz sentido, sabe?
E é por causa disso que vai surgir essa segunda parte, que não vai mais focar em justiça e sim em legado. A história então nos apresenta dois novos personagens, o Nier e o Melo. Ambos são do mesmo orfanato que o L morava e foram criados para disputarem o cargo de sucessores dele caso algo acontecesse. Ambos têm personalidades que são como duas metades da personalidade original do L. O Melo fica com a parte obstinada, que não tem medo de se colocar em risco para descobrir a verdade e que tem um emocional forte e que principalmente odeia perder. Já o Nier fica com a parte mais reservada, estrategista, intelectual e racional. É melhor o Nier suceder o L. Ele não é como eu, nunca usa as emoções, ele só usa a cabeça, como se tudo fosse um jogo. Ambos não são apenas a divisão da personalidade do L, mas também o exagero desses traços. Muitos reclamam disso, mas é esse o ponto dos personagens. Serem uma espécie de evolução da personalidade, só que em pessoas distintas. Já que aumentar os traços que são tão contraditórios não funcionaria em um personagem já estabelecido como o L. O interessante é que eles só conseguiram derrubar o Kira porque eles trabalharam juntos. Ou seja, o emocional e o racional fizeram as pazes em prol de algo muito maior. Aposto que Melo sabia, no fundo, que trabalhando sozinho, nenhum de nós poderia alcançar nosso objetivo e superar o nosso mentor, Ellie. Mas, juntos estamos à altura do Ellie. Juntos podemos superar o Ellie. E agora, agindo juntos, encaramos o Kira, que venceu o L, e com algumas evidências vencemos ele em seu próprio jogo. E é importante notar também que o que levou ambos a derrotar o Light não foi nenhum plano mirabolante do L, mas sim o legado que ele deixou por causa das suas boas ações. O seu exemplo foi tão forte que ele inspirou outras pessoas a fazerem o mesmo que ele, e isso é uma mensagem muito poderosa. Em contrapartida, nós também vemos o novo mundo que foi criado pelo Light, que realmente tem menos crime, mas que faz as pessoas viverem com medo. Várias pessoas em todo o mundo foram aterrorizadas por Kira, e tantas outras torciam por ele. Gradualmente, suas ideias particulares se tornaram opinião pública, e logo, certos países começaram a aceitar o julgamento de Kira. O mundo caminhava para uma era de trevas, onde a vontade de Kira era a única lei. Há menos crimes ultimamente no Japão e no mundo todo. É por causa do Kira. Meu pai me disse que se você fizer alguma coisa ruim, seu nome vai ser escrito na internet e Kira vai te matar. Vamos lá, eu não tenho o dia todo. Como eu vou preencher a ficha sem saber o seu nome? Me dá um tempo. Meu nome não, por favor! Me deixe em paz ou eu ponho seu nome na internet. E também mostra que anos de assassinatos e poder demais concentrados em uma só pessoa levaram o Light à loucura. Ele se torna muito mais narcisista, arrogante e psicótico. E com isso ele vai se tornando mais descuidado e acaba abrindo caminho para sua derrota. Coisa que a gente não ia ter visto se o anime só tivesse parado quando o L morre. Quando o Light é derrotado depois de uma discussão impressionante sobre o papel do Kira no Novo Mundo... Desde o aparecimento do Kira há 6 anos, as guerras pararam e a taxa de crime mundial reduziu em mais de 70%. Nos é revelado o que aconteceu após a sua morte. Aparentemente, tudo voltou ao normal. Os crimes e guerras voltaram, mas as pessoas pararam de viver com medo. E aí nos é erguido novamente o debate. Será que valeu a pena? O mangá termina com um painel mostrando uma série de seguidores de Kira se reunindo e rezando pelo seu retorno, mostrando que o seu legado não foi esquecido, já que mesmo morto, as suas ideias ainda vão impactar o mundo por muito tempo, e o mesmo vale pro L. E por fim, a última coisa boa desse reset que o final deu pro mundo é que ele abriu espaço para que novas histórias sejam contadas nesse universo. Mas isso já é conversa para outro vídeo. Bom, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês estejam gostando dessa série de Death Note que eu tô fazendo, tá sendo bem legal pelo menos pra mim, principalmente que eu tô tendo que rever, é um dos meus animes preferidos e tá muito legal. Se você gostou do vídeo, dá o seu like, se você não gostou, dá o seu dislike, comenta aqui o que você achou, sugira novos temas, enfim, o mesmo de sempre. Um forte abraço e até a próxima. São raros os exemplos de obras que conseguem criar trilhas sonoras que sejam tão marcantes que te façam ter vontade de ouvi-las por completo, e não apenas uma música ou outra. Trilhas assim aliadas a uma boa história, uma boa direção e uma boa atuação são aliadas importantes para se contar uma boa história. E um desses exemplos que segue tudo que eu disse é Death Note. Eu acho que eu já ouvi todas as músicas pelo menos umas 100 vezes. Até que um dia eu achei uma série de vídeos do canal Duo Review que analisava os temas dos protagonistas de uma maneira que eu nunca tinha visto antes. Então nesse vídeo eu vou expor essa teoria criada por ele, mas também vou colocar as minhas próprias opiniões dentro dela. Então, vamos lá.
O primeiro tema a ser analisado é o do L. A música dele começa com a melodia de um piano que fica se repetindo por alguns segundos. E é então que uma guitarra se une à melodia e alguns segundos depois se inicia um beat. O piano no começo representa o L, já que tem uma estrutura completamente metódica, repetitiva e estranha, além de um tom mais frio e sem emoção. Essa parte do piano se repete por 1 minuto e 12 segundos, indicando não só a forma metódica que o L usa para trabalhar, como também a sua natureza obcecada e imparável. O outro instrumento é uma guitarra, que representa o Light, mais precisamente o Kira, já que o seu tema é composto principalmente por guitarras. Mas não vamos nos apressar, né? Basta saber nesse momento que o Light representa a guitarra. O beat pode representar muitas coisas. Eu gosto de entender que são os outros elementos do jogo entre os dois que vão aparecendo conforme a história vai passando. Seja a Força Tarefa, a Misa, o Ryuk, a Ren, os investigadores do FBI, enfim, qualquer coisa que fique entre o pensamento metódico do L e as estratégias complexas do Light. Depois desse 1 minuto e 12 segundos de repetição, a guitarra fica extremamente alta e o piano some por alguns momentos, indicando que o Light de alguma forma conseguiu alguma vantagem sobre o L. Alguns momentos depois o piano volta e a guitarra diminui, mostrando que o L de alguma forma conseguiu reverter a situação e o jogo entre os dois está nivelado mais uma vez. Mas algumas vezes essa mesma situação acontece, refletindo a natureza de ambos, que é bem demonstrado durante o jogo de tênis, onde é mostrado que o Light é bem mais imprevisível e prefere iniciar situações, enquanto o L é mais precavido e prefere reagir às situações conforme elas vão acontecendo e eventualmente encontrar alguma brecha deixada pelo Light. Eventualmente a música recomeça e tudo se repete mais uma vez, mostrando que até o momento nenhum conseguiu alguma vantagem significativa sobre o outro, até que a guitarra começa ao invés do piano, mostrando que finalmente o Light conseguiu a vantagem. O piano se junta por mais alguns instantes, mostrando que o L sabia o que ia acontecer, mas que estava de mãos atadas, até que o piano simplesmente para de tocar e a música acaba, assim como a vida do L acabou de forma repentina e inesperada. Agora que nós já analisamos o tema do L, vamos ao tema do Light. Como eu disse antes, ele é majoritariamente composto por guitarras. Enquanto o tema do L parecia algo estéril, sóbrio e frio, a melodia que compõe a do Light é bem mais emotiva e sombria. E após uma melodia um pouco melancólica, um som mais estridente produzido pela guitarra começa a aparecer esporadicamente durante a música. Enquanto a melodia tranquila representa o Light, essa distorção mais pesada representa o Kira, que vai lentamente se apossando da sanidade mental do Light. Não que sejam duas personalidades distintas, mas o Kira representa a parcela sombria da personalidade do Light que vai sendo corrompida pelo poder do caderno. Quando a distorção da guitarra parece que vai tomar conta da melodia, um piano começa. Esse piano representa, é claro, o L. Conforme o piano se inicia, a guitarra tranquila retorna, demonstrando que na presença do L, o Kira deve reprimir essa personalidade de Kira e fingir ser um inocente. Após isso, começa um beat, assim como na música anterior, que representa não só que o número de pessoas dos dois lados aumentou, como também serve para mostrar que o estado mental do Light está se deteriorando cada vez mais, já que a guitarra calma vai sendo ofuscada. Por um momento, a guitarra distorcida fica mais alta e toma conta da melodia inteira, mostrando que a parcela do Kira dominou por completo a personalidade do Light por algum tempo. E depois de mais alguns momentos de distorção, o piano toca por 1 segundo e some junto com a distorção, sobrando apenas a melodia calma. Na minha opinião, esse último segundo que o piano toca representa o Nier derrotando o Light, já que após ele perder o caderno, ele volta a ser apenas mais um humano fadado a morrer. E depois de alguns segundos, a música acaba, assim como o Light morreu pouco tempo depois de perder o Death Note. Agora vamos falar sobre os dois últimos protagonistas. Como eu disse em um vídeo anterior, ambos são as duas metades opostas da personalidade do L. Então o tema deles reflete essa dualidade de certa forma. O início do tema do Nier é muito parecido com o início do tema do L. Com a diferença de que ele não é mais um piano e sim um teclado, tem uma pegada mais tecnológica, que não só reflete a parte fria e calculista do L, como também dá um ar mais novo à melodia que já era consagrada. Outra diferença é que agora não é mais só uma guitarra que acompanha esse teclado, e sim duas. Uma, é claro, pertence ao Light, e a outra, para vocês entenderem, eu vou ter que analisar melhor o tema do Melo.
O tema do Mello é feito majoritariamente por uma guitarra, com a diferença de que alguns sons tecnológicos são inseridos em alguns momentos, mostrando que a motivação do Mello não está ligada ao Kira e sim a superar o Nier, sendo esse o motivo das duas guitarras acompanharem o tema do Nier, já que de certa forma são dois adversários que ele está tendo que enfrentar. O tema do Mello não faz nenhuma menção ao Light, já que o seu objetivo é totalmente centrado no Nier. Com isso, os momentos de pico não são formados por uma junção de instrumento como os temas anteriores, e sim com a intensificação do seu próprio instrumento, mostrando a natureza caótica da sua mentalidade, que é de certa forma o seu maior obstáculo e ao mesmo tempo a sua maior qualidade. E como não podia ser diferente, se o tema do Nier é o começo do tema do L, representando a parte mais calma e calculista da sua personalidade, o tema do Mello é a segunda parte do tema, mostrando a sua natureza obstinada e obsessiva. O tema do Mello termina de forma abrupta, assim como foi a sua morte. Agora vamos voltar para o tema do Nier, agora que a gente já sabe o que as duas guitarras representam. Quando a música alcança o clímax, em nenhum momento seu piano some, ao contrário do tema do L, já que ele nunca chega a perder a vantagem justamente por nunca se expor diretamente aos confrontos, já que esse é o papel do Mello. Ele sempre está presente no fundo, não importa o que aconteça, tanto na música quanto na história. Quando o ápice chega novamente, ele acaba justamente nisso, sem nos dar spoilers sobre o final. Não tem nenhum solo de teclado ou de guitarra, a música, assim como o anime, termina logo após o confronto final, sem nos dizer mais nada. Mas todos sabemos como termina. E é essa a genialidade da trilha sonora de Death Note. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, ele deu um trabalho considerável, foi um vídeo bem mais trabalhoso do que o resto, por isso que tem essa certa diferença de tempo em relação aos outros. Mas eu acho que valeu a pena no final. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui o que vocês acharam. Curte se você gostou. Dá dislike se você não gostou. Compartilhe com os amigos se você quer que eles vejam. E se inscreva se você quer ver os outros vídeos do canal. Um forte abraço e até a próxima. Fala galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês todos os spin-offs de Death Note e mais importante ainda, eu vou analisar cada um deles pra dizer se vale a pena ou não ser visto. E eu vou dividir esse vídeo em partes. Primeiro eu vou analisar os mangás, depois eu vou analisar os animes, depois eu vou analisar os filmes, depois os livros e por fim os jogos. Então, vamos lá. Então vamos começar pelos mangás. O primeiro deles, como não poderia ser diferente, é o piloto da série. Quando vão lançar alguma série, os artistas costumam criar uma história que sintetiza a ideia central da obra que ele quer fazer. Alguns usam o próprio piloto como parte da história, e outros só criam uma história diferente que utiliza os mesmos conceitos. No caso de Death Note foi a segunda opção. Esse piloto conta a história de Taro Kagami, um garoto de 13 anos que encontra o Death Note. Como ele não sabe muito bem falar inglês, ele acredita que o Death Note seja na verdade um diário, e ele vai utilizando ele dessa forma, até que um dia ele acaba escrevendo o nome de alguns valentões que estavam importunando ele, e eles acabam falecendo por uma parada cardíaca. E aí que ele percebe que ele se envolveu em algo muito maior. Essa história é muito legal, porque dá pra ver a ideia central da história se formando. Um caderno com poder de matar, o Ryuki, investigações e coisas assim. E também dá pra ver algumas ideias que foram sendo apagadas conforme a história foi passando, como o Death Eraser, uma borracha que podia apagar o nome do Death Note e trazer as pessoas à vida. No geral é uma história simples, rápida e muito boa e divertida. Ele é indispensável para qualquer fã do mangá e vale muito a pena ser lido. O capítulo 109 de Death Note é um epílogo canônico que foi lançado 2 anos depois do final do mangá. A história é sobre o surgimento de um novo Kira que, ao invés de matar criminosos, resolve matar os idosos em fase terminal do Japão. A história na verdade foca mais no Nier e nas suas reflexões sobre o que o L faria numa situação assim. Eu não vou dar spoilers para não estragar, mas é muito legal a solução que o Nier encontra para confrontar esse novo Kira, que é apelidado por ele de Chip Kira, e também mostra que talvez o Light realmente fosse especial, já que não é todo mundo que aguenta o fardo do Death Note. Por criar uma história original, reflexiva e expandir o personagem do Nier e também apresentar novos usos para o caderno, eu considero essa história indispensável para qualquer fã de Death Note. E também é graças a ela que nós temos a nossa próxima história. O One Shot lançado esse ano foi muito aguardado por todos os fãs. Muitas teorias foram criadas sobre a história e sobre os personagens. E quando ele finalmente chegou, surpreendeu a todos, já que pela primeira
primeira vez, o nosso protagonista Minoru Tanaka não resolve usar o caderno para matar as pessoas, e sim vendê-lo. Ninguém esperava por isso, e a história é justamente sobre como o mundo vai reagir a esse plano. Sobre o protagonista, ele é extremamente carismático e inteligente de um jeito muito diferente do Light, tanto na forma como ele resolve os problemas, como na própria personalidade. É legal também ver as mudanças que o Kira criou no mundo. As pessoas ensinam nas escolas que ele foi um terrorista, e as ruas são mais vigiadas e repletas de câmeras. E ainda assim, existem pessoas que até hoje acham que ele é a justiça e que ele vai retornar. Sobre o Nier, é legal ver crescido e todo cabeludo por algum motivo, mas ainda assim de mãos atadas frente ao plano mirabolante da venda do caderno. É uma história diferente de tudo dentro do universo do Death Note, e até o Trump está presente. É a minha história preferida da lista toda, e eu acho um item obrigatório para todo fã. Por último, mas não menos importante, eu resolvi incluir o volume 13, How to Read, que não é exatamente uma história inédita, e sim um compilado de entrevistas, artes e curiosidades. É um item necessário para todos que querem se aprofundar mais no universo de Death Note, e vale muito a pena ser conferido. Sobre os animes não tem muito o que dizer, foram lançados 2 filmes que chamam Death Note Rewrite, que contam a primeira e a segunda temporada respectivamente. Tem algumas cenas em ambos que são bem legais, como o Light no enterro do L, ou o Nier e o Mello ouvindo uma entrevista do L com as crianças do orfanato, que não estão presentes na história original, mas que acrescentam algumas coisas, e isso é bem legal. O meu único problema com esses filmes é que em um deles é deixado implícito que o Light se tornou um Shinigami, e aí eu vejo muita gente achando que isso é oficial, que conta na cronologia principal. E sinceramente isso não faz nem sentido e seria um furo enorme com a história original. Então não, o Light não virou um Shinigami, nem no anime, nem no mangá. Só nesse spin-off muito específico. E então eu acho que vale a pena conferir ambos, principalmente pelas cenas extras, só que só se você se sente órfão do anime. Mas tem que ver tendo em mente que ele não é oficial. Death Note teve muitas adaptações em live action. A primeira delas foi lançada em 2006 e se chama somente Death Note. Esse filme adapta a primeira metade do anime e conta a história do momento em que o Light pega o caderno até o surgimento da Misa. Esse filme foi muito bem sucedido tanto com a crítica quanto na bilheteria e rendeu uma sequência que se chama Death Note The Last Name, que adapta a segunda metade do anime, com a diferença que quem assume a parte do Mello e do Nier é o próprio L. Ele consegue achar uma forma de driblar os planos do Light e consegue sobreviver por mais um tempo, ao contrário da história original. E esse filme foi tão bem sucedido quanto o anterior. Eu assisti ambos e gostei bastante. Eu acho que é uma boa adaptação. Não supera o original, mas com certeza vale a pena ser visto. Desses 2 filmes surgiu um spin-off chamado Death Note L Changed the World, contando o que aconteceu com L após os eventos desses filmes, onde ele vai atrás de um grupo de bioterroristas enquanto encara o fato de estar perto da morte. Esse filme recebeu reações mistas por parte da crítica e do público, mas eu assisti e gostei bastante porque funciona bem como um universo alternativo e serve para aprofundar o personagem do L, mostrando um lado humano que não está presente em nenhuma outra obra. Então eu acho que vale a pena ser visto pelos fãs do L e pelos fãs dos últimos 2 filmes. Vale dizer que na cronologia dos filmes ele não é oficial e conta mais como um spin-off. E fechando essa série vem o último filme da trilogia que se chama Death Note Light Up the New World, que conta uma história que se passa 10 anos após os eventos do último filme e conta a história de 6 cadernos caindo no mundo humano, apresentando novos personagens e acontecimentos. Esse filme teve uma bilheteria considerável, mas não agradou muito a crítica. Eu sinceramente não vi, então eu não vou opinar. Além desses filmes, foi lançado um dorama em 2015 com 13 episódios que adapta a história do mangá, mas que muda alguns elementos fundamentais da trama, como o Nier ter dupla personalidade e o Light ser mais humanizado. Ele foi bem recebido pela crítica e eu confesso que eu não vi porque eu só fui descobrir essa série enquanto eu fazia esse vídeo, mas eu fiquei bastante interessado em ver o resultado final. E por fim, mas não menos importante, nós temos ele, o Death Note da Netflix. Esse filme é tão... como que eu posso dizer? É tão excepcional que eu acho que ele merece uma análise separada do resto, né? De tão superior que ele é em tudo. Então eu acho que eu vou fazer um vídeo analisando só ele. Então não se preocupa que o próximo vídeo vai ser sobre Death Note da Netflix. A melhor adaptação que eu já vi na minha vida.
Agora falando sobre os livros, não tem muitos. O mais importante deles eu diria que é Death Note Another Note, The Los Angeles BB Murder Cases, que conta a história da investigação que fez a Naomi Mizoura conhecer o L. Esse livro é muito bom, ele é bem curtinho, não tem nem 200 páginas, e mostra que para criar uma história dentro do universo de Death Note, você não precisa utilizar o caderno. Ele é muito bom e eu recomendo a todos. O outro livro é L Change the World, que é só uma adaptação literária do filme, não tem nada de muito especial. E por fim nós temos L File Number 15, que é um livro mais ligado aos filmes, tendo fotos do L do filme nele e contendo uma lista de doces que ele mais gosta, além de uma carta do Atari. A única coisa que vale a pena desses são duas mini histórias que o criador do mangá fez especialmente para ele. Uma chama L The Whamy's House, que conta a chegada do L no orfanato, e a outra L One Day, que conta um dia normal na rotina do L. Ambos são muito legais e tem pouquíssimas páginas e é bem fácil de encontrar na internet separado do resto. Então isso vale a pena, o resto é bem desnecessário na minha opinião. Agora falando sobre os jogos, antes dos principais nós temos algumas participações especiais dos personagens em alguns outros jogos, como Jump Super Ultimate Stars, Junpuchi Heroes, Jikyo Janjan Stadium e Jump Force. Nenhum é muito notável, a maioria é meio ruim ou não faz tanto sentido, tipo colocar o Light pra enfiar o cacete no Goku. Mas em contrapartida nós temos 3 jogos oficiais, todos para Nintendo DS e todos em japonês, então é meio impossível de jogar sem ser fluente. E acreditem, eu já tentei. O primeiro deles é Death Note Kira Game, que é um jogo de estratégia que tem uma proposta interessante. Você tem que escolher entre o Kira e matar o L, ou escolher seu L e capturar o Kira. Mas é interessante que não necessariamente o Light vai ser o Kira, ou o L vai ser o L. Você pode escolher qualquer personagem para ser um ou outro. Como o Atari ser o Kira e ter que descobrir que a Misa é o L, ou que o Matsuda é o Kira, que o Aizawa é o L, enfim. É muito interessante essa proposta, é bem diferente. E eu queria muito poder jogar, mas eu não sei falar japonês, não tenho um DS, então fica meio complicado. O mesmo vale para o segundo jogo, que se chama Death Note Successors to L, que é basicamente o jogo anterior, mas com algumas melhorias gráficas e adaptando a segunda metade do mangá. E por fim nós temos L, The Prologue to Death Note Spiraling Trap, onde você assume um novato do FBI que está preso em um hotel e tem que escapar com a ajuda do L. E é o mais diferente dentre os 3, mas também é injogável para qualquer pessoa que não seja fluente em japonês ou não tenha um DS. Bom, então essas são todas as obras tangentes à série principal de Death Note. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, porque deu um trabalho considerável para fazer. Se você gostou do vídeo, compartilha com os amigos, compartilha com as pessoas que gostam de Death Note. Deixa o seu like ou seu dislike, comenta o que você achou. Esse tipo de coisa ajuda bastante para ter uma noção de como está a receptividade do conteúdo. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. E um forte abraço a todos e até a próxima.